Olá, pessoal. Nós estamos começando hoje mais uma sessão. Vamos tratar da metodologia de pesquisa. Nosso foco é analisar, nesta sessão, como podemos utilizar os instrumentos de coleta e de análise de dados, né? E como que esses elementos estão articulados com a definição dos objetivos e da nossa questão de pesquisa. Antes disso, contudo, nós vamos aqui pontuar alguns elementos relacionados aos aspectos conceituais, né, da metodologia de pesquisa. Passaremos, assim, por algumas considerações para que possamos entender quais são as diferenças entre as abordagens qualitativa e a abordagem quantitativa e como que essas diferenças elas estão associadas a formas distintas de se conceber e de se pensar a execução de projetos de pesquisa. Então, nossa ideia aqui, portanto, é compreender, analisar, verificar quais são, inicialmente, os aspectos conceituais básicos relacionados aos projetos de pesquisa. Como que nós podemos aqui trabalhar com as diferenças entre as pesquisas qualitativas e quantitativas, quais são as bases conceituais que diferenciam essas duas abordagens e estabelecer um comparativo entre ambas. Para quê? Para que a gente consiga aí, ao estabelecer quais serão os instrumentos de coleta de dados, como que as duas abordagens estão vinculadas a tradições que são diferentes, porém ambas podem produzir conhecimentos e podem produzir insights muito interessantes para a compreensão da realidade. Acompanhe aqui o seguinte, né? Quais são os aspectos históricos vinculados à definição das abordagens. O primeiro ponto é entender o seguinte, que nós temos duas tradições, né, duas formas de se conceber e de se pensar a realização dos projetos de pesquisa. O primeiro está vinculado aqui às ciências naturais, a física, a química, a biologia e as numerosas ciências derivadas, né, incluindo as ciências médicas, que vão se mesclar aqui ao conhecimento tido como quantitativo, conhecimento explicativo, e as ciências humanas e sociais, que vinculam-se aos métodos qualitativos ou compreensivos. E aqui nós já estamos falando de abordagens epistemológicas que são diferentes. Como assim abordagens epistemológicas? Dentro da linha quantitativa, nós estamos pensando em uma tradição que lá no século XIX será conhecida como uma abordagem positivista, uma abordagem que ela emerge de uma tradição racionalista e empiricista. Por outro lado, nós vamos ter uma abordagem compreensiva vinculada a uma tradição mais filosófica e também na virada do século XIX para o século XX, que nós vamos ter a definição aqui de quais serão os elementos centrais, né, do conhecimento qualitativo. Para isso, a gente precisa aqui remeter como que nós temos o surgimento do pensamento científico moderno lá com Galileu Galilei. Ele é considerado o pai da ciência moderna, ele vai trabalhar com a diferenciação entre a ciência, a religião e a filosofia. Quais eram as preocupações de Galileu Galilei? Era exatamente a destinar cada um, né, desses campos da vida uma determinada forma de se pensar e de se conceber a ciência. Para os aspectos científicos, o método seria o método científico. Para a religião, a profissão de fé, né, naquilo que fosse considerado sagrado e divino. E aí ele está dentro de uma tradição religiosa cristã. Para a filosofia, os elementos pertinentes a essa forma de se conceber a realidade. Tudo isso de uma maneira bem distinta do conhecimento científico. Ele vai demarcar o objeto, o objetivo e os métodos da ciência, ou seja, a ideia de que o conhecimento ele é produzido por meio da observação, por meio da experimentação e por meio da indução. São esses elementos que vão criar, que vão constituir no século XIX uma tradição baseada
nos fundamentos do positivismo, de que o conhecimento ele tem que tratar os fenômenos como se fossem coisas, pensar na formulação dos elementos sociais e da sociedade, elementos da natureza, né, de uma mesma maneira, de uma mesma forma, de uma mesma perspectiva. E para isso você teria que acionar esses aspectos explicativos, da observação, do empirismo. E aí a gente tem uma virada no século XIX para o XX, que é uma virada epistemológica, a partir da epistemologia vinculada às ciências humanas na Alemanha. Você vai ter aqui, né, alguns expoentes dessa tradição, como Sigmund Freud, como Max Weber. Eles vão se vincular a uma tradição do pensamento filosófico alemão, que vai buscar compreender como que os fenômenos eles estão vinculados a aspectos significativos, aspectos vinculados a uma significação, muito mais do que a uma verdade única, a uma verdade que seria obtida por meio de um acesso, por meio de critérios e elementos objetivos externos. E aí a gente começa a destacar, observar que as ciências qualitativas, com uma abordagem qualitativa, elas vão ter uma imersão e um desenvolvimento, dentre outros, por Bronisław Malinowski, quando ele formula, quando ele sistematiza a etnografia como uma metodologia de pesquisa. Ora, na concepção de Bronisław Malinowski, era preciso você ir a campo, você entrar numa imersão de um determinado cenário, de você participar da vida de uma determinada comunidade, de um determinado povoado, de um determinado grupo social, para obter o conhecimento, aprender a língua ou os dialetos falados por aquela população. Da mesma forma, nós iremos observar que em 1920, em início nos Estados Unidos, a Escola de Sociologia de Chicago, que é extremamente importante para a formulação de novos métodos, de novas abordagens. Enquanto Bronisław Malinowski estava trabalhando e imerso em grupos sociais considerados distantes do que era até então entendido como civilização, a Escola de Sociologia de Chicago estava trabalhando diretamente com espaços urbanos. Eles queriam compreender elementos que até então não eram explicados racionalmente, como a criminalidade, como a drogadição, como o surgimento de gangues, a distribuição do espaço urbano das cidades. E para isso eles propuseram novos métodos, métodos vinculados a essa tradição qualitativa que se estabelecia e se iniciava. E aí as entrevistas, a observação participante surgindo como um elemento alternativo à etnografia, mas a ideia de você participar das configurações sociais, de participar de grupos sociais, inclusive grupos considerados então marginais, gangues, né? Nos Estados Unidos na década de 20 eram muito corriqueiras e comuns em determinados cenários, e aí os intelectuais, os pesquisadores, né, vinculados à Escola de Sociologia de Chicago, eles propuseram esses métodos e criaram com isso também uma forma diferente de se entender e de se analisar esses dados, por meio do interacionismo simbólico, e desenvolveram posteriormente também algumas outras abordagens, como a da fenomenologia. Então aqui nós estamos falando de instrumentos de coleta e já de alguns insights para analisar esses dados. As características dos métodos qualitativos, portanto, serão, né, partindo de um objetivo de compreender o sentido e as intenções das ações dos sujeitos, o que as pessoas fizeram, o que elas queriam apresentar em relação a um determinado sentido, quando elas se manifestaram de uma determinada forma. Tem um exemplo muito interessante nesse sentido, que é o de um antropólogo chamado Clifford Geertz. Ele dá um exemplo da piscadela, como em diversos grupos sociais a piscadela pode significar coisas diferentes. Se você pisca um olho de forma repetida, reiterada, isso pode ser entendido como um tique, como um sinal nervoso, como uma característica apenas
né, biológica do sujeito. Porém, pode simbolizar também uma forma distinta de você se comunicar com determinados grupos, se comunicar com determinadas pessoas, ter uma interação social. Ora, o sentido e o significado da piscadela precisará ser compreendido dentro de um determinado contexto, ou seja, no contexto da interação social. Então, não é apenas um instrumento de coleta de dados que nós estamos preocupados aqui na metodologia qualitativa. Nós estamos preocupados em compreender o sentido e as significações das interações sociais. É uma pesquisa que ela é realizada, portanto, no contexto dos participantes. O pesquisador ele é o principal instrumento de coleta de dados. Será o pesquisador que irá a campo, que realizará as entrevistas, que irá realizar as observações com aqueles que estão em um determinado cenário, que pode ser escola, que pode ser uma delegacia, que pode ser um presídio. Ora, o sujeito está em interação ali com aqueles partícipes da pesquisa. As abordagens teóricas acionadas, elas são diversas, né? Você tem abordagens que estão vinculadas a uma análise de políticas públicas, abordagens compreensivas, abordagens que estão numa perspectiva da crítica. Ora, a forma de validação dos construtos, né, a partir de uma abordagem qualitativa se dá por meio dos conhecimentos e conceitos desenvolvidos e elaborados. E são estudos que permitem uma maior compreensão e uma compreensão mais fidedigna dos fenômenos estudados. Como assim uma compreensão mais fidedigna? Porque os estudos qualitativos, eles pressupõem uma imersão do sujeito no processo de interação com os grupos sociais. Então, é uma forma muito sofisticada de você obter determinadas informações. Fazendo um paralelo com as pesquisas quantitativas, nós temos aqui que as abordagens qualitativas, elas analisam o comportamento humano do ponto de vista do ator, do ponto de vista do sujeito, utilizam uma observação naturista, né, ou seja, uma observação direta e não controlada. Por outro lado, as abordagens quantitativas, elas são orientadas para a busca das causas dos fenômenos sociais, ou seja, busca-se estabelecer relações, correlações, como que as variáveis elas seriam explicadas a partir de uma relação de causa e efeito. Por isso, elas seriam muito mais generalizáveis do que os conhecimentos produzidos em estudos de caso, na abordagem qualitativa. Os estudos qualitativos eles são exploratórios, são descritivos, eles são indutivos, ou seja, a gente entra em um determinado grupo social, entra em um determinado contexto para compreender como que as atividades elas ocorrem naquele grupo social especificamente. Pode ser que consigamos generalizar essas características e essas observações para outros grupos sociais, mas isso não é, a priori, uma verdade. Por quê? Porque senão teríamos que estabelecer relações de causa e efeito que apenas os estudos com abordagens quantitativas nos permitem. Quando nós analisamos outros pontos, a gente identifica que o seguinte, são estudos, os qualitativos, orientados ao processo e assumem uma realidade dinâmica, ou seja, os grupos sociais eles mudam frequentemente. Se realizarmos uma entrevista hoje em uma escola, as respostas, as opiniões serão muito diferentes das opiniões e das respostas obtidas no ano passado, num contexto em que não havia a pandemia ainda. Ora, quando nós estamos analisando aqui com abordagens quantitativas, os nossos objetivos são relacionados diretamente às respostas que os dados estáticos eles são capazes de propiciar, de favorecer, de construir conhecimentos. Então, os dados obtidos em 2018, eles são muito condizentes com os mesmos resultados obtidos em 2020. O foco dos estudos quantitativos está na generalização e replicação dos resultados, enquanto o conhecimento produzido numa perspectiva qualitativa, eles são subjetivos e são vinculados diretamente aos grupos sociais,
certo? No próximo vídeo, nós falaremos aqui sobre a construção dos instrumentos de coleta e análise de dados. Nós temos aqui a referência para vocês. Vocês podem clicar no botãozinho que vai aparecer aqui na tela e baixar este artigo para o mapeamento dessa discussão. Tudo bem? Aguardamos vocês, então, no próximo vídeo, onde iremos detalhar alguns desses instrumentos. Até mais!